Nosso negócio é promover o bem-estar e o estar bem. E o bem-estar é a relação harmoniosa que o indivíduo sente com o seu próprio corpo. E o estar bem é aquela relação empática e também harmoniosa que ele sente com o outro, com a natureza da qual ele faz parte. E a música, ela promove o bem-estar, promove o estar bem. Ela dilui fronteiras, ela aproxima pessoas, ela faz com que as pessoas se sintam bem. No Brasil, a qualidade da música, ela é excepcional. Ela é um rio muito caudaloso e ela oferece várias oportunidades, são múltiplos dialetos, tendências, sonoridades. Nesse sentido, a música é um pouco como a Natura, nós somos uma empresa múltipla, diversa, vária. A música ela é muito democrática, né? A música é para toda a gente. Então, foi analisando a identidade desse tema com a essência da Natura, com o que a Natura representa, que a gente entendeu que fazia todo sentido ter um programa que a gente pudesse, de alguma forma, estimular, ajudar, estar ao lado da música brasileira. Então, foi nesse contexto que nasce o Natura Musical. A gente teve uma preocupação muito grande no início em desenhar o conceito do programa com uma identidade que realmente refletisse a essência da Natura. E aí a gente parou para analisar que estratégia de comunicação a gente iria utilizar para chamar os projetos para se inscreverem, para mostrar a iniciativa Natura Musical para os nossos consumidores, para os nossos colaboradores e tal. Um caminho seria a gente já entrar com uma grande estratégia de comunicação e marketing. Falando, a Natura agora tem esse programa que funciona dessa forma e tal. E uma outra estratégia seria a gente começar com uma rede de relacionamento, sem grandes investimentos em marketing e comunicação, e ver o quão consistente isso era para o meio musical e o sentido disso para a Natura, se era mesmo o que a gente esperava. E a gente pacientemente optou pela opção. Como se daria a forma desse programa? Então, ele funciona com um edital público, porque a gente acredita que é uma maneira muito participativa. Ele nasce com uma comissão técnica de especialistas na área musical para fazer a seleção dos projetos, e aí não fica restrito ao nosso grupo de executivos, mas a gente passa essa decisão para quem realmente entende de música, até para ter questão de transparência e credibilidade. E o formato dele, projetos, a gente não queria estar restrito só à questão de shows, itinerância de show, gravação de CD. Mas a gente percebeu que existia um gap mesmo, uma demanda não atendida por parte de músicos, produtores, ONGs que trabalham com música, que iam além dessa questão de gravação e itinerância de show. Como, por exemplo, projetos ligados a resgate de acervo, projetos ligados à pesquisa sobre a música, exposições onde o tema central é a música. Então, ONGs que trabalham a música como inclusão cultural e social. O primeiro passo foi a gente entender quais são os principais públicos que a gente queria atingir com o Natura Musical. Prioritariamente era a rede formada por músicos, produtores, ONGs que trabalham com música. E aí a gente tem uma estratégia de comunicação muito direcionada, que aí ela é toda em cima desse banco de dados, que é um ativo hoje para a Natura. Aí existem outros públicos que para a gente são importantes, como a nossa rede de consultoras, que são cerca de 500, 600 mil consultoras, onde junto com o marketing de produto, a gente tem estratégia de ativação dos projetos especificamente. Então, vou dar um exemplo. O Palavra Cantada, que a gente patrocinou a gravação do DVD O Pé com Pé, que é para criança. A gente fez uma parceria com Natura Criança, que é uma marca da Natura, e fizemos uma ativação no Parque do Ibirapuera, antes e depois da gravação do CD. Então, não é uma premissa, por exemplo, que sejam grandes nomes porque a gente quer necessariamente visibilidade. Então, tem N projetos que nós, na Natura, que as nossas consultoras, que os nossos consumidores não conheciam e que a gente passou a conhecer, que são projetos de grande excelência
A gente tem vários nomes para citar, o Akiti, por exemplo, é um deles, que são conhecidos por um público muito restrito, porque não são projetos que têm uma grande visibilidade, mas que têm uma excelência musical muito grande. Então, o programa, ele visa muito essa questão da excelência musical e por isso eu acho que ele está conseguindo ter um espaço de credibilidade frente às editorias de cultura, frente aos especialistas, frente ao próprio meio musical, porque esse olhar é muito importante. E, ao mesmo tempo, a gente compõe isso dentro de um universo que faça sentido para os nossos colaboradores, para os nossos consumidores, como? Envolvendo, por exemplo, a nossa rede de consultoras e ajudando até a expandir a consciência delas em relação à cultura brasileira. Então eu peço licença a Deus, meu sarava a terra que eu piso, a terra que eu piso, ô sarava a terra que eu piso, ô sarava a terra que eu piso, ô sarava a terra que eu piso. Macaco pulou do gai, eu também quero pular. Tatu taca. Deve haver uma grande convergência entre apoios e patrocínios institucionais, com aqueles apoios e patrocínios com objetivo e finalidades de marketing, stricto sensu. Por quê? Porque a marca é uma só. A marca que no final do dia aparece para o consumidor, para a imprensa, outros formadores de opinião, é uma só. E nesse sentido, você ter diretrizes de apoios e patrocínios transversais que capturem todas essas manifestações de apoios, sejam institucionais ou, como eu disse, de marketing, é muito importante. Um alinhamento corporativo, portanto, é mais do que importante, é fundamental para a construção da imagem da marca.